A paz de Deus, irmãos. Vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro Ensinos de Jesus. Este livro foi escrito pelo pastor Arilton Oliveira. Agora nós vamos estudar a lição de número 11. O tema dessa lição é o que Jesus ensinou sobre o juízo. Antes de começarmos o estudo, vamos orar? Pai Santo e Eterno Criador, estamos diante da Tua presença, Senhor. E neste dia queremos Te agradecer, Senhor, pela vida. Queremos Te agradecer, Pai, pela condição que Tu nos tem dado, Senhor. Tu tem nos conservado com vida e não tem nos deixado faltar nada, Pai. Senhor, sei que passamos dificuldades, Pai, mas nós percebemos, Senhor, o Teu trabalhar na nossa vida. Pai Santo, queremos Te pedir perdão pelos pecados, por tantos erros, Senhor, que cometemos a todo instante, Pai. Nos perdoe. E, Senhor, derrame sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra. Derrama fé em nosso coração, Senhor, para que nós possamos crer na Tua palavra. Tudo isso te pedimos, Senhor, não por nosso mérito, mas é por mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que Jesus ensinou sobre o juízo? Irmãos, o livro de Daniel. Não são todos os cristãos que costumam ler esse livro, o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro de profecias. O livro de Daniel, ele deve ser estudado em conjunto com o livro de Apocalipse, porque ambos falam sobre profecias que Deus iria cumprir no fim dos tempos. Peço para que você abra sua Bíblia agora, no livro de Daniel, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versos agora. Só vou salientar que esse livro de Daniel é um livro, irmãos, meio difícil de entender. Se você não estiver fazendo um estudo, né, de forma em comunhão com Deus e guiado, né, porque Deus ele prepara pessoas, servos, né, que ele ensina e depois coloca essas pessoas também para ensinar aos outros. Então, muito mesmo, Deus tem revelado sobre o livro de Daniel. Então, tem muito estudo de muita importância. Estudos, irmãos, que é capaz de fazer com que uma pessoa descrente passe a crer em Deus. Porque nós vemos o livro de Daniel, no livro de Daniel, muitas profecias, né, que foram dadas a Daniel lá nos tempos antigos, 600 a 700 anos antes de Cristo, né, nós vemos o cumprimento delas através da história. Então, muitas pessoas que não acreditam em Deus, na Bíblia, quando estudam o livro de Daniel, passam a crer, porque veem o poder de Deus através da história. Vem o poder de Deus controlando todas as coisas, todas as eras, os governos do mundo, tudo está na mão de Deus. E através desse livro de Daniel nós sabemos muito a esse respeito, tá? Mas agora, como nós vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o juízo, eu vou me deter apenas nesse tema. Capítulo 7 de Daniel, vamos ler 2 versos, 9 e 10. Acompanhe. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele.
milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Irmãos, essa cena que Daniel teve em visão, se nós fecharmos os olhos e tentarmos imaginar, ela é extraordinária. Essa cena nos revela o juízo de Deus. Essa cena nos revela um ambiente de julgamento, né? Deus, o ancião de dias, né? Vestido como branco, como a neve, né? Aquelas vestiduras brancas, seu cabelo branco, que representa a sabedoria, né? A experiência, sabedoria de tudo que existe. E ele ali se coloca sentado em seu trono. E veja o trono com chamas de fogo e as rodas dele com fogo ardente. É um poder que a nossa mente limitada assim não consegue imaginar, né? A gente consegue imaginar muito pouco, porque é muito grandiosa essa visão. Então assentou-se o juízo e diante de Deus ali, imaginemos esse cenário com milhares e milhares de anjos servindo ali a Deus, né? Ele ali assentado para julgar, e os anjos abrindo os livros. Vamos saber mais a esse respeito, irmãos? Irmãos, Jesus, ele falou, quando Jesus esteve aqui na terra, em corpo, Jesus Cristo, ele falou que haveria o dia do juízo. Ele disse, num determinado momento, aos fariseus, que eram os mestres da lei, lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 36. Olha o que Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O apóstolo Paulo, ele também declarou, você pode depois confirmar, lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 31. Veja o que Paulo disse: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E se você, irmão, abrir também a Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, você vai ver o que o primeiro anjo do livro de Apocalipse, o que ele anuncia em grande voz. Ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, nós vemos que na Bíblia, o tema juízo, ele é repetido por várias vezes, ele é um tema recorrente e ele está conectado com a obra de salvação realizada por Deus. Então, o ancião de dias, o nosso Deus, ele não vai simplesmente julgar os seus seres criados, mas tudo que vai acontecer, o julgamento, ele faz parte da obra de redenção, porque Deus nos criou e apesar de pecarmos, de não obedecermos a sua lei, né, de não obedecermos a sua vontade, ele criou um plano de redenção para nós. Então, Deus criou todas as coisas, mantém todas as coisas e salva os seus filhos. Veja só, então tudo isso faz parte do plano de Deus. Agora vamos aprender juntos, irmãos. Quantos seres humanos deverão enfrentar o juízo divino? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, livro escrito por Paulo, 2 Coríntios, lá no capítulo 5,
2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Veja só o que Paulo escreveu. Paulo, nós sabemos, inspirado por Deus, porque todos os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Veja só o que está escrito. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então Paulo está declarando que cada um de nós receberá segundo o bem ou mal que tivermos feito. Então, irmãos, todos nós enfrentaremos esse momento do juízo divino, todos os seres humanos. E todos nós seremos julgados de acordo com o que tivermos feito por meio do nosso corpo. Por quê? Deus fez os seres humanos, né? Deus criou ali Adão, fez ali o corpo, né, de barro e soprou nele o espírito, deu a ele consciência. Então, nós utilizamos o nosso corpo para expressar todas as nossas escolhas. Então, todas as nossas ações, ela vem primeiro do nosso pensamento, né? Então, o nosso corpo pensa e depois ele age. Então, nós escolhemos entre fazer o certo e fazer o errado. Nós escolhemos desde a hora em que a gente acorda até a hora em que a gente vai dormir. É o tempo todo. Todo o nosso dia, ele é feito de escolhas. Então, no dia do juízo, tudo que nós fizermos de bem ou mal vai ser revelado. E os seres celestiais, né, os anjos de Deus, que são milhares e milhares, eles vão estar ali assistindo, irmãos. Eles vão ver quem, dentre aquelas pessoas que já morreram, lembra do que nós já estudamos? Dentre os mortos, aqueles que foram obedientes a Deus, na vinda de Jesus, né, que é a primeira ressurreição, eles vão despertar. E os anjos estão tudo ali assistindo, sabe o quê? A justiça de Deus. E veja, eles também vão estar assistindo aqueles que estão vivos e vão ser transformados. Não vão passar pela morte, mas vão se juntar aos mortos ressuscitados e todos, num corpo glorificado, vão subir aos céus com Jesus. Esses seres celestiais, eles vão estar assistindo toda a justiça de Deus, toda a justiça de Deus em salvar aqueles que creem em Jesus. Mas também eles vão estar assistindo a justiça de Deus sobre aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então, irmãos, agora a gente sabe, né? Vai ter o dia do juízo. Todos os seres humanos, desde Abel, que foi o primeiro ser humano que morreu, até nos nossos dias, até o fim, todos os seres humanos serão julgados, né? E os justos, né, como Abel, serão salvos. E, irmãos, agora a gente fica pensando, né? Como que todas as nossas obras, que tudo que fizemos e fazemos, como que Deus sabe tudo que a gente faz? Como que vai estar registrado? Nós acabamos de ler lá no comecinho, né? A visão que Deus deu a Daniel mostrou que haviam livros foram abertos. Veja só, irmãos. Então, para que as nossas obras sejam analisadas, deve haver um registro preciso lá no céu. E é isso que a Bíblia nos informa, irmãos. Se abrirmos a Bíblia lá em Apocalipse, vamos abrir no último livro da Bíblia, você pode acompanhar. Abra em Apocalipse, capítulo 20, vamos ler o verso 12. Veja o que está escrito. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o Apocalipse nos mostra que existem vários livros, né? E em especial tem um livro que é o livro da vida, né? Vamos ler também em Apocalipse, continuando, pode deixar a Bíblia até aberta, porque é no capítulo 21, lá no verso 27. Veja o que fala. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida se trata do livro em que estão escritos os nomes dos salvos, de todos que creram em Jesus, né? E pelos méritos de Cristo, pelo seu sangue, foram lavados e remidos e salvos, né? Se abrirmos a Bíblia no livro de Malaquias, vamos abrir. Malaquias, ele é o último livro antes de começar o Novo Testamento. Antes de Mateus, Malaquias. Vamos abrir lá no capítulo 3, no verso 16. Vamos ler. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, aqui está nos mostrando que existe um livro de memórias, mas é das memórias dos justos, de tudo que um justo fez para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que você fizer para honrar a Deus, quer seja ajudar o seu próximo, levar uma palavra, né, a palavra de Deus, uma palavra de conforto, que seja em nome de Jesus, tudo que você fizer em nome de Jesus para as pessoas, vai estar sendo escrito nesse livro das memórias. E também, irmãos, tem um outro livro, e esse livro, ele registra as ações ímpias, as ações dos ímpios, ações mas as maldades cometidas. Então, irmãos, tudo que nós fizermos neste mundo está sendo registrado. Deus, ele é justo, ele não faz nada em vão, e tudo que ele faz é com sabedoria. Então, se no dia do juízo, né, ao sermos julgados, Deus tem ali e vai nos mostrar, nós vamos nos lembrar de tudo que fizemos, irmãos. Agora, próprio Jesus Cristo, olha o que ele ensinou. Lá em Mateus capítulo 16, verso 27, veja o que está escrito. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, Jesus confirmando que quando ele vir na glória do Pai, ele retribuirá a cada um, irmãos, conforme cada um fizer. Agora a gente já sabe que vai haver o dia do juízo, né? Que Deus vai estar ali julgando todos os seres humanos de todas as épocas, de todas as gerações, todos que viveram, pisaram nessa terra vão ser julgados. Nós sabemos que vão ser julgados o quê? Tudo que nós fizemos, todos os nossos atos que fizemos com os nossos corpos, né? Deus nos deu corpo, todos. Nós sabemos também que o corpo é um templo, né? Se você escolher servir a Deus, o seu corpo é um templo do Espírito Santo, né? Então, nós sabemos que vamos ser julgados pelos nossos atos. Agora, a gente precisa saber uma outra coisa que é muito importante. Qual é a regra? Porque para sermos julgados, nós temos que ter uma regra para saber se o que fizemos foi certo ou foi errado. Qual é a norma utilizada? Irmãos, os juízes aqui do nosso mundo, né? Porque tudo que existe vem da mente de Deus, né? Então, aqui na Terra existem julgamentos, né? Existem os juízes, os advogados. Quando alguém, um réu, vai ser
julgado, o que tem que ter ali como norma? Não é só o juízo que ele acha. Ele não vai olhar a causa ali, o crime, o que vai ser, o ato que será julgado. Ele não vai julgar pela mente dele apenas. Claro que não. Existe a lei, né? A norma. E aí é com base na norma, na regra, naquela lei, que vai ser julgado o caso. E a mesma coisa vai acontecer conosco, quando nós estivermos diante de Deus, sendo julgados pelos nossos atos. A norma utilizada por Deus será a sua lei, ou seja, os 10 mandamentos. A lei que ele nos mostrou, que ele deu à humanidade lá no princípio, lá no começo, que está lá em Êxodo 20. Lembra da lei? Se você nunca leu, abra sua Bíblia, leia todo o capítulo de Êxodo, capítulo 20, que você vai ver Deus lá no monte dando a lei, as tábuas, 2 tábuas em que estavam descritas as leis de Deus, que são os 10 mandamentos. A lei, que são os 10 mandamentos. Ele entregou a lei para Moisés. Não foi Moisés quem escreveu a lei, foi o próprio Deus. A lei de Deus é uma parte da Bíblia em que nenhum ser humano escreveu, mas o próprio Deus. O próprio Deus determinou a sua lei e entregou ali a Moisés. Então, nós seremos julgados pela lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, irmãos, a fim de estarmos prontos para o juízo, o que é necessário para nós, seres humanos? Guardarmos a lei de Deus, irmãos. Porque é essa que será a norma nesse dia do juízo. Por isso que Paulo declarou, olha o que Paulo disse: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 2, verso 13. Então não adianta só eu saber, os 10 mandamentos, saber de cor, decorado os 10 mandamentos. Eu preciso viver os mandamentos de Deus e preciso aplicá-los na minha vida. Vamos continuar aqui. Jesus Cristo, ele respondeu à pergunta de um jovem rico sobre como alcançar a vida eterna. Olha o que ele respondeu: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, verso 17. Tempos depois, João, o discípulo amado de Jesus, olha o que ele exortou. Ele disse: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, irmãos, veja só, se nós dizemos que conhecemos a Jesus, mas não obedecemos, não fazemos a vontade de Deus, vontade do Pai, que Jesus, quando veio à Terra, ele foi obediente e nos mostrou como devemos andar. Se nós não fizermos o mesmo, nós estamos sendo mentirosos, porque conhecendo a Jesus, quem ele é e tudo que ele fez por nós, automaticamente nós vamos imitá-lo e nós vamos querer fazer o mesmo, ser obedientes também à lei de Deus, aos seus mandamentos. Agora vamos falar mais um pouquinho, veja só. Como eu já falei, existem os tribunais, aqui na Terra. Vamos imaginar então um tribunal. E vamos imaginar, as fases que existem no julgamento, as fases do juízo. Porque é isso mesmo, irmãos. Existem as fases do juízo de Deus. E nós vamos conhecer agora. Então, assim como um tribunal se assenta para juízo nos nossos julgamentos aqui na Terra, o mesmo acontecerá
no julgamento divino. Nesse julgamento, quem é o juiz? É o próprio Deus, o Pai. Quem é o advogado? E você pode ler depois em Salmo, capítulo 7, verso 11, e você pode ver que Deus é o juiz. Então Deus, o Pai, o juiz. Quem é o advogado? Jesus. Está escrito lá em 1 João, no capítulo 2, verso 1. Depois você confirme na sua Bíblia. Quem é o advogado? É Jesus. Quem é o acusador? Satanás, irmãos. E isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. E quem são as testemunhas? As testemunhas são os anjos, irmãos. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 12. E quem é o réu? O réu é o pecador. Está escrito no livro de Atos, capítulo 17, verso 31. Então, só precisamos da última coisa, que é o código moral. E qual é? É a lei de Deus. Nós podemos também abrir a Bíblia, abre a sua Bíblia, lá no livro de Tiago. Tiago é quase no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Vamos ver. Hebreus. Tiago, vamos abrir no capítulo 2. Só para a gente confirmar mais essa parte. Capítulo 2, os versos 10 até o 12. Vamos ler. Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12. Veja o que está escrito. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, aqui só confirmando mais uma parte aqui da Bíblia, nos dizendo que o código moral, que vai ser utilizado ali no dia do juízo, é a lei de Deus. Então, tudo isso que nós vimos, o juiz, nosso Deus, Pai, Jesus o advogado, Satanás o acusador, os anjos são testemunhas, os pecadores são os réus e o código moral é a lei de Deus. Agora vamos ver que esse juízo vai ser dividido em 3 fases. Agora vamos ver as fases. A primeira fase, irmãos, nós costumamos chamar de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Essa fase, ela acontece agora, antes da vinda de Jesus. Então, essa fase, veja só, a fase do juízo investigativo ou do pré-advento, antes da volta de Jesus, ela diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra e chegando até aos que estiverem vivos quando o Senhor vier. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, eles não serão julgados nessa fase. Foi isso que Jesus declarou. Jesus falou assim, lá em João capítulo 3, verso 18, Jesus disse, quem não crê no Filho já está julgado, ou seja, já está condenado. Então, irmãos, a primeira fase, antes da segunda vinda de Jesus, vai ser uma fase que diz respeito ao juízo do povo de Deus. Agora, no princípio, eu contei, li os capítulos 9 e 10 de Daniel, capítulo 7. Eu li os versos 9 e 10 do capítulo 7 do livro de Daniel. E nós vimos ali, toda a cena de juízo. Irmãos, Daniel, então, ele viu o juízo de Deus sendo iniciado lá no céu. Lá no capítulo 8, você pode ler todo o capítulo na sua Bíblia, ele vai ouvir que o juízo começaria, olha só, irmãos, se atentem a isso. Nós precisamos entender, buscar de Deus esse entendimento e pedir a Ele fé para crermos, porque na Bíblia, a Bíblia que é
que a palavra de Deus está escrito lá no livro de Daniel, que o juízo de Deus, né, começaria depois que passassem 2.300 tardes e manhãs. Então, lá em Daniel, no capítulo 8, né, no verso 14. Se olharmos lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Deus diz, né, a gente vai entender que uma tarde e manhã equivale o quê? A um dia, certo? Então, 2.300 tardes e manhãs equivalem ao quê? A 2.300 dias. Mas como se trata de profecia, porque o livro de Daniel é um livro profético das coisas que iriam acontecer, né, no futuro, então existe um princípio, né, para interpretar a profecia. Então, quando se trata de dias em profecia, isso vai equivaler a um ano. Então, na profecia, um dia equivale a um ano. Então, nós entendemos que 2.300 dias na profecia equivale a 2.300 anos, certo? Então, assim, o juízo deveria começar lá no santuário do céu, nos santuários celestiais, após 2.300 anos literais. E diz lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 25, que o período de 2.300 anos teria início com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa ordem, sabe quando ela aconteceu? Ela entrou em vigor, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela entrou em vigor no ano 457 a.C. E você pode confirmar isso abrindo a sua Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 6, no verso 14. Leia também Esdras, no capítulo 7, do verso 7 ao 12. Então, irmãos, nós já sabemos, né? Deus já nos mostra que tem um dia, né? O tempo, a origem de quando devemos começar a contar os 2.300 anos, que é a partir do ano 457 a.C. Então, se viajarmos esses 2.300 anos, nós vamos alcançar o ano de 1844. Então, irmãos, o juízo no santuário terrestre, veja só, aqui no santuário terrestre, era realizado sempre no 10º dia do 7º mês. Agora a gente faz uma transposição dessa data para o nosso calendário. Irmãos, é muita precisão. Deus, ele é maravilhoso. Ele é preciso, né? A sua profecia é perfeita. Então nós temos o ano, né, de 1844, que é o ano que começaria o juízo no céu. Nós temos também, irmãos, o dia 22 de outubro, irmãos. É claro, você precisa se ater, fazer um estudo, e nós podemos fazer esse estudo também do livro de Daniel, que é muito maravilhoso. Então, nós temos a data precisa do início do juízo investigativo, quando começou esse juízo sobre os salvos. Então, a partir daí, né, dessa data, 22 de outubro de 1844, começaria o juízo lá no santuário celestial, que é o juízo investigativo. E quando termina, irmãos, o juízo investigativo? Ele vai terminar com a saída de Jesus lá do santuário celestial. Você pode confirmar isso em Daniel, capítulo 12, verso 1. Então, isso significa o fim da intercessão de Jesus lá no santuário celestial. Então, é o fim da oportunidade de salvação. Irmãos, a Bíblia, Deus deixou aqui tudo para nós. Só existe um que não quer que você saiba a verdade. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que nós saibamos
da verdade, da palavra de Deus. Então, ele faz tudo para omitir a verdade. Ele faz de tudo. Por isso, muitas igrejas não conhecem, não fazem o estudo da palavra, porque existe um muro que separa, que o inimigo não quer que eles aprendam, que estudem. Então, existem doutrinas de igrejas que atrapalham que as pessoas, que os cristãos conheçam a verdade, né? Que Deus quer que todos nós saibamos. Agora vamos saber sobre a segunda fase. A segunda fase é o juízo comprobatório. Então, Deus deu ao profeta João, né, uma visão com relação ao juízo. Veja só o que João viu. Vamos abrir a nossa Bíblia novamente, lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 20. Agora nós vamos ler os versos 11 e 12. E vi, olha o que João viu, o que Deus mostrou para ele. Da mesma forma como Deus mostrou para Daniel, há tanto tempo atrás. Deus ali mostra para João, só que dessa vez é o juízo comprobatório. Para Daniel foi o começo, e agora a fase número 2 para João. Veja o que está escrito, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esse julgamento, irmãos, ele se refere àqueles que não têm os nomes no livro da vida. Vamos ler no versículo 15, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, esse juízo comprobatório, ele vai ocorrer durante 1000 anos, após a volta de Cristo. E não existe mais esperança de salvação após a volta de Cristo. Será um julgamento para demonstrar a justiça de Deus e se verificar o motivo da perdição dos ímpios. Agora, irmãos, vamos para a fase número 3, o juízo executivo. Aqui, no juízo comprobatório, foi comprovado o porquê que os ímpios estão sendo condenados. Agora, a terceira fase é o juízo executivo. Agora vai acontecer o quê? A execução, né? Vai acontecer o juízo sobre os ímpios. Se você abrir a Bíblia lá no capítulo 20 ainda, veja nos versos. Vamos ler os versos 7 e o 9, até o 9. Veja só. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Irmãos, lembra, nós já estudamos, que Satanás vai ficar preso aqui na terra sem ter a quem tentar durante 1000 anos. Só que depois que passar esses 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados. E Satanás, ele fará então seu exército para invadir Jerusalém, porque nesse tempo a cidade de Jerusalém irá descer dos céus e vai estar aqui na terra. E Satanás então vai mentir de novo, que a sua obra-prima, né, é a mentira. Ele vai enganar aquele povo, ele já enganou uma vez e vai enganar uma segunda vez. E eles vão, né, acreditando que tem direito de invadir pela força, pela violência, a cidade santa. Então, quando eles tentarem invadir, Deus então
irá destruir a todos, né? Fogo cairá do céu sobre estes e, portanto, o juízo executivo, né? Estará executada a obra de juízo sobre os ímpios. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, esse mesmo fogo que destruir os ímpios, ele também vai purificar esse planeta. Porque o planeta Terra, ele será a morada dos remidos. Está escrito em Apocalipse, vamos abrir. Apocalipse, na mesma página, capítulo 21, vamos ler do verso 1 até o 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, irmãos, aqui o que nós estamos lendo, né, e sabendo agora, é o clímax, é o grande finale da obra de Deus. Então, tudo que nós lemos na palavra, vemos através da história, Apocalipse, o final aqui é o fim, é o que Deus está reservando para nós, né? Para os santos, e também o que está reservado para os ímpios, é o final. Nós não devemos temer, né? Se nós estamos servindo a Deus de todo o coração, Apocalipse, esse tempo, né, do fim, nós devemos esperar com ansiedade, porque nós vamos conhecer o nosso Deus, né? Vamos parar de sofrer, não vamos mais ver nenhuma destruição, não vai mais haver maldade, nada disso. Mas deverá acontecer toda a profecia, como está escrito. Então, irmãos, qual a conclusão que chegamos? O profeta Daniel, ele nos apresentou uma informação muito preciosa. O juízo divino, ele é realizado a favor dos santos. Se o juízo é ao nosso favor, então nós não precisamos temer nada, a não ser que o nosso caso não esteja nas mãos do advogado Jesus. Lembra que nós vimos? Deus, o Pai, é o juiz. Jesus é o advogado. Jesus, nesse momento, ele está intercedendo pelos seus, por todo aquele que crer e for batizado e andar de acordo com a vontade do Pai, guardando seus mandamentos, levando a sua palavra, sendo sincero diante da presença de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos está sendo registrado e nós temos o nosso advogado, que é Jesus. Por isso, irmãos, não é em vão, não é à toa que você está escutando essa lição, que você está escutando esse áudio. Não é em vão que Deus tocou o meu coração para mandar esse áudio para você, porque todos precisamos saber, porque todos seremos julgados. Então, que Deus te abençoe, abra sua mente e desperte você para a verdade. E que ninguém te engane, que você seja totalmente guiado por Deus e pela sua palavra. Que Satanás, irmãos, né, o grande mentiroso que vem através dos tempos, enganando a tantos e fazendo com que tantos se percam, que ele não tenha poder nenhum sobre a nossa vida, nem sobre mim, nem sobre você, nem sobre a sua família. Que Deus abra os seus olhos a ponto de você perceber o certo e o errado, de você perceber o engano de Satanás, que muitas vezes parece que é uma coisa boa. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja. Estar dentro da igreja, para muitas pessoas, é como se fosse no céu. Um ambiente bonito, né?
Pessoas, né, na sua maior parte são educadas, a palavra de Deus ali é falada, mas preste atenção, irmão, preste atenção. Se a doutrina da sua igreja, irmão, não estiver de acordo com a palavra de Deus, irmão, ore a Deus e peça para que Ele te guie para a verdade, que ninguém te engane. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer? Pai amado, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é uma luz que nos guia, Senhor. Pai, nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, para podermos perceber, Senhor, os enganos e que nós, Senhor, guiados pelo Espírito Santo, possamos andar, atravessar todo esse deserto que é esse mundo, Pai, mas chegar, Senhor, na Terra Santa, que é o céu, Pai. Senhor, não é por nosso mérito, não é por que merecemos, Pai, mas é, Pai, em nome de Jesus que morreu por nós na cruz. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo, Pai. Fica conosco, com as nossas famílias, Pai. Te pedimos, Pai. Amém.